Vamos falar agora da prova do Enem, né? Enem, que foi ontem a segunda prova do Enem, né? E teve toda uma situação aí, redução e tudo mais, mas é a prova do Enem esperada por todos os brasileiros estudantes aí, né? Que querem ingressar e querem continuar os seus estudos. Vamos com as informações que vêm da Agência Brasil, a prova que aconteceu ontem, domingo. Enem está menos conteudista e mais interpretativo, dizem professores. Mais de 2,6 milhões de estudantes enfrentaram ontem 90 questões de ciências, da natureza e da matemática no segundo dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2023. Para 2 professores ouvidos pela Agência Brasil, a prova desse ano foi mais interpretativa e menos conteudista. O diretor de Ensino Médio e Avaliações do SAS, Plataforma de Educação, Caio Lavor, avaliou que a prova foi mais fácil por ter cobrado menos assuntos técnicos. Caíram mais questões com contexto que tem relação com o cotidiano dos alunos. Então foi uma prova mais fácil do que nos anos anteriores, apesar de não tão mais fácil. Para Caio, os últimos 3 anos o Enem está se transformando em uma prova mais conteudista e menos interpretativa. O aluno era cobrado a memorizar muitas fórmulas, conhecer disciplinas e temas de forma mais profunda, saber as exceções e algumas regras bem específicas. A prova está ficando mais conteudista e tradicionalista, analisou. Para ele, neste ano de 2023, houve uma mudança em relação aos 3 últimos anos, retomando uma tradição do Enem, que é de ser uma prova mais interpretativa. A principal consequência do tipo da prova que ela vai selecionar perfis diferentes de estudantes que vai ingressar no ensino superior. Uma prova mais interpretativa valoriza habilidades mais socioeconômicas e o senso crítico, a capacidade analítica, a empatia. Já a prova mais técnica, o conteudista, valoriza mais a resolução de problemas que precisam de uma base técnica mais ampla. O professor de Química do Colégio MOP, Vinícius Carvalho, de Paula, teve a mesma impressão, de que as questões priorizam a interpretação em vez do conteúdo específico das disciplinas. A minha impressão é de que a prova estava com um nível menos conteudista, um nível menos difícil e mais interpretativa. Quem teve calma e fez uma boa leitura conseguiu fazer uma boa prova. Basta o estudante observar o enunciado das questões que ele podia ver a resposta dentro do enunciado. Poucas questões de cálculo, apenas 3 questões envolvendo o cálculo, que eram mais desafiadoras, afirmou. Já o professor de matemática Lucas Borgesan, do curso do Enem gratuito, avaliou que o Enem manteve a tendência que ele tem observado de se tornar cada vez mais uma prova no estilo conteudista, apesar de ter percebido a prova de matemática mais fácil este ano. As questões foram muito bem formuladas, o que ajuda na resolução. No primeiro dia, sim, foi mais interpretativa, mas isso também tem relação com a própria natureza das disciplinas. No meu balanço de 9 Enems na bagagem, estou percebendo que o exame está caminhando para cada vez mais ser conteudista como uma tendência e com melhor formulação das questões. Reginaldo, dentre outros mistérios, você também é diretor de uma escola técnica, né, em nível médio. Quando a gente fala na questão interpretativa, me chama a atenção, porque interpretação, como é que eu vou analisar a sua interpretação, se ela está correta ou se ela está errada? Quando nós falamos de matemática, ela é tecnicamente exata, ou está certo ou errado. O meio certo, ele aplicou a fórmula, mas errou ali na hora de colocar o positivo e o negativo, então um detalhe que ele esqueceu. Você observa toda uma construção de raciocínio e essa situação. Numa prova interpretativa, como é que eu vou discutir o seu raciocínio? Como é que eu vou entender o certo ou errado? Como é que eu posso quantificar isso? Ou, na verdade, eu estou totalmente errado aqui e as coisas não têm nada a ver. Então, primeiro a gente tem que avaliar a prova do Enem, que ela é dividida em 2 etapas, não é? A primeira etapa foi no domingo anterior. Mais humanas. Que foi, humanas, aí códigos de linguagem. E aí a questão realmente realmente ela é voltada mais para uma interpretação. Como é que você vai avaliar uma prova de exatas, não é? Então, quer dizer, foi matemática e ciências da natureza. Como é que você vai avaliar uma prova de exatas, ela sendo uma prova interpretativa? Porque as exatas é aquilo, né, gente? O próprio nome diz, né? Ou você errou ou você acertou, não é?
O que eu entendo quando, né, vem aí, aí o pessoal que vai avaliar, ela é interpretativa a ponto de que a construção da prova. Então, eu construo o problema de forma que eu tenho maior facilidade de interpretar aquele problema para fazer a resolução da situação apresentada. A maneira que se constrói as questões, ela permite ao aluno trazer para a realidade dele aquele problema e aí pensar a resposta que ele vai dar, não é? Resolver aquele problema. Isso facilita quando você permite, quando aquela prova ela dá ao aluno a possibilidade de fazer uma interpretação e trazer para a realidade dele. E aí você tem que pensar num país em que é de dimensões continentais, não é? Os problemas que eu vivo aqui não é o mesmo problema vivido na Amazônia, não é o mesmo problema vivido no Pantanal, né? Sim. Então, como é que você constrói uma prova a nível nacional, não é? Que a pessoa lá na sua realidade ela pode ler a questão, interpretar, trazer para a sua realidade e conseguir resolver o problema apresentado. Eu acho que essa é a discussão, não é? Você dá uma liberdade ou você dá uma flexibilidade àquela questão, à formulação naquela questão, de que cada um dentro da sua realidade pode pensar o problema e chegar à solução dele. Só para exemplificar essa questão que você falou, quando há uma estiagem aqui no estado de São Paulo, as pessoas se preocupam com a questão da água na torneira, há dificuldade. Quando nós estamos enfrentando uma estiagem no norte, na Amazônia, que não é somente a falta de chuva e a falta d'água, e incide diretamente no transporte da região. Os rios acabam baixando o seu nível e ficando, muitos deles sem condição de navegação. É bem isso. Isso, entendeu? A falta de água aqui interfere de uma forma. Ninguém deixa de ir para um lado e para o outro. Lá, interfere direto no transporte. Entendeu? Então, quer dizer, eu entendi, né, o que eu entendo quando vem essas reflexões do pessoal que está bastante envolvido com o Enem, é isso. Então, quer dizer, você tinha uma prova conteudista, ou seja, ela era muito técnica, não é? Ou seja, não deixava espaço para interpretação, ou você entendia aquilo. Agora, quem é que faz as provas de um Enem? As pessoas geralmente estão nos grandes centros. Né? A realidade de vida delas, a experiência de vida delas é uma realidade de grandes centros, não é? Elas geralmente não têm uma clareza maior que nem dessa realidade que está vivendo na Amazônia, ou no Pantanal, ou no sertão nordestino, não é? Ela não tem, ela vive num grande centro. Então, quando a pergunta ela é muito técnica, ela acaba, o espaço de interpretação dela ela se torna tão mínimo que talvez para mim seja fácil responder aquela questão, porque geralmente eu estou vivendo dentro daquela realidade de quem construiu aquela questão, né, que vive nos grandes centros. Agora, quem vive nessas especificidades dentro de um país que é de dimensões continentais, para eles talvez, quando essa prova é muito técnica, para eles fique mais difícil a resposta ou encontrar a resposta dessas questões. São avaliações, né, que aí, é claro, você tem que buscar, né, o entendimento disso cada vez mais, porque se é uma decisão do Ministério da Educação, e o Ministério da Educação é um órgão de Estado, não é? Hoje quem está ministro da Educação é o Camilo Santana, não é? Hoje quem está, hoje é ele, não é? Amanhã é outro, aí se mudar o governo... Só que eu acho que é um dos maiores problemas no Brasil as instituições de Estado, né? Sejam os ministérios em nível nacional, sejam as secretarias estaduais em nível estadual, sejam as secretarias municipais em nível de município, elas não pensarem enquanto instituição de Estado. Eu preciso construir uma base. Eu tenho uma linha, não é, política, uma linha ideológica. É claro que eu vou impingir isso, se eu for governar, eu vou impingir isso nas diversas secretarias que existem. Ali um pouco da minha identidade, daquilo que eu acredito. Mas não pode ser tudo. Você me chamou a atenção, Reginaldo. A gente sabe que o Enem é um exame de seleção. Isso é sine qua non. É um exame de seleção.
De que forma eu quero selecionar? E o que eu preciso? Qual o objetivo de Enem? É selecionar os melhores, vou tirar os melhores, é selecionar os mais preparados, os que apresentem melhor conteúdo nesta prova, para que se ingressem na opção que o governo dá, ou seja, as melhores cabeças, desenvolvendo para que o país tenha os melhores profissionais. Essa é a pergunta, né? Então, a questão do Enem, a maioria que participa e uma minoria passa. Ele é seletivo. Qual é o objetivo? Qual é o perfil do estudante que está se buscando no Enem? Qual é a situação que o governo quer para que ocupe as faculdades, ocupe essas vagas? Porque quando você falou na política de Estado, é bem isso. O que o Estado quer daqui a 2, 4, 6, 8, 10 anos? Essa é a grande questão, em que essa reflexão deve partir da sociedade, não é? Porque quem é a medida do governo? Quem é a medida da política? A sociedade, não é? Se a sociedade ela entende o que está acontecendo, e aí ela vai cobrar, não é? Olha, está faltando uma política de Estado, não é? Nós estamos vendo que aquilo que deveria ter um alicerce, deveria ter, não é, uma base, uma formação mais sólida. Ela não existe. Porque é do jeito que quem chegou hoje está fulano como ministro da Educação, é desse jeito. Eu vou falar sobre o néctar das flores. Pronto. Não é? O próximo, eu quero falar sobre a curvatura do rabo do jacaré. Pronto. Isso é ruim para a sociedade. Isso é ruim para a sociedade. É por isso que é importante entender que essas instituições, elas são instituições de Estado. A pessoa que está lá à frente dessa instituição, ela está a serviço de algo ou de alguém, que é uma sociedade, não é? E a medida disso precisa sair da sociedade. Então a gente precisa encontrar isso aí. E aí, por isso, eu tenho os estudiosos, eu tenho as pessoas que se debruçam mais efetivamente sobre essas questões e que elas têm opinião formada e que isso poderia ajudar a sociedade. O problema, talvez o maior problema que nós estejamos vivendo hoje, Márcio, é a questão das fake news. É a questão, é a opinião da pessoa rasa, sem nenhuma base de estudo, de entendimento do assunto. Eu acho, não é? E aí vai o achismo e isso prolifera, né, nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, como verdades absolutas, e aí aquelas pessoas que se debruçam anos sobre o assunto perdem espaço para essas opiniões rasas. E um enfrentamento com essas situações feitas para justamente depreciar. Você está entendendo? A sociedade precisa tomar muito cuidado com isso. As pessoas precisam tomar muito cuidado com isso, não é? E em desvalorizar pessoas que estão que nem. Tem um rapaz aí que ele, né? 9 anos que ele acompanha. Gente, 9 anos que ele acompanha edições de Enem. Então, quer dizer, ele viu, não é, os altos e baixos do Enem, os erros e os acertos. Ele avalia isso, ele tem um know-how. Eu posso até talvez não concordar com tudo, mas eu não posso negar o know-how, né? Não é? Eu não posso, né, a profundidade do que ele compreende do que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então não dá para eu pegar a pessoa ali emitiu uma opinião rasa e jogou na internet e eu achar que a opinião dele é mais importante ou mais fundamento do que o cara. Visão diferente, sim. Não é? Talvez ele traga ali um ponto de vista que pode melhorar, né, a discussão, mas eu não posso levar aquilo como verdade absoluta. Nós temos 2 situações do Enem, aqueles que são aprovados e aqueles que não são aprovados. A maioria não passa, não fica ali na nota de corte, não vai passar. É lógico, apenas os mais preparados acabam, que é uma questão de preparação, né? Os mais preparados acabam acessando. A minha questão, eu chamo a luz para a questão daqueles que não conseguiram passar no Enem. Aqueles que chegaram muito próximos e aqueles que ficaram muito distantes. Então, a minha visão, como quem olha para a sociedade e quer uma sociedade melhor, entende que aos que passaram é outra vida que segue. Aos que ficaram, a preocupação do Estado em observar onde é que foi o erro. Onde é que foi a omissão do Estado.
Até que ponto o Estado é responsável por esses que não conseguiram alcançar? Que eu entendo, inclusive, que essa deveria ser uma das linhas do Enem, não é? Ou seja, há uma tabulação desses resultados, todos, não é? Dessa radiografia, né? Isso, seria. Então, aonde os alunos estão tendo mais dificuldades, por que essas dificuldades acontecem? Isso, inclusive, deveria impactar no planejamento da aplicação de recursos públicos, não é? Na observação das disciplinas, da grade curricular. Qual é o comportamento dessa juventude? E aí você pensar educação a nível nacional, e aí nós voltamos numa dimensão do país, de dimensões continentais como é o Brasil, de realidades completamente diferentes uma da outra, não é uma tarefa fácil. No entanto, o Enem pode ser usado como uma ferramenta, um instrumento para mostrar a realidade do ensino, não é? o que de fato esses jovens estão aprendendo. Bom, eu não fiz Enem, na minha época não tinha esse, eu acredito que você também não fez Enem. Eu estava começando, não tinha, eu me formei no ensino médio em 93, acho que o primeiro Enem foi em 96, não me lembro agora. Acho que no estúdio aqui, o único que fez Enem foi Maria Clara. Maria Clara, você quer falar um pouquinho a respeito da dificuldade do Enem? Foi difícil? Muito difícil? O ambiente? Mais nervosismo? Então tá bom, mais nervosismo do que... A gente não pode esquecer que toda vez que nosso conhecimento é colocado à prova, a gente vive um estágio de pressão, não é? Que foge do nosso cotidiano, e isso traz esse nervosismo. Isso é comum a qualquer pessoa. E olha, na situação de Maria Clara, foi tirada toda a pressão dela, a questão do Enem. Tem que passar, não se criou essa expectativa lá. Fica à vontade. Está começando a sua carreira, tem muito chão pela frente, vai estudar o quanto é, porque a gente sabe que chega à beira de estresse total, e isso é muito preocupante, né? Então nós temos o aluno que está enfrentando uma coisa nova, ele está sendo mensurado em relação aos outros, tem toda uma questão psicológica, tem toda uma questão de procuração. O meu futuro depende disso. Depende, mas se não foi esse ano, tem um próximo. Aprenda e siga. Então tem toda essa questão psicológica também que envolve. E principalmente essa opção de observar os resultados. E daí você tem uma radiografia do que o país é em educação. 2.600.000 nessa prova. E a gente sabe que as vagas, embora a gente tem um número muito interessante de vagas, mas em relação aos candidatos, a gente sabe que é muito pequeno. Sim. Então é essa a questão. Vamos chegar, quem sabe, num Brasil que as notas, desde o primário e a evolução, possam ser vistas e as pessoas possam conseguir melhorar bimestre a bimestre, observando no final de 13 anos, de 10 anos de estudo, ou 11 anos de estudo, poder alcançar uma colocação na faculdade de forma direta, né? Sem precisar fazer. Aí nós vamos valorizar o ensino ali, em toda a esfera, em toda a sua trajetória, né? Eu acho que a discussão, e isso eu acho que mereceria, inclusive, ter outras pessoas dessa questão de discutir educação. Eu acho que tem uma distância muito grande da sociedade e da escola. Isso é ruim para as crianças, para os jovens e para os adolescentes. Isso é ruim, não é? Não existe educação feita só em casa, não existe educação feita só na escola. É um compartilhamento, né, na formação desse novo cidadão, desse novo homem, dessa nova mulher. Escola e família precisam andar de mãos dadas. O que eu tenho percebido, eu comecei na educação em 2001, ou seja, eu estou com 22 anos de educação. O que eu tenho percebido é essa segregação entre família e escola, que o maior prejudicado nisso tudo acaba, né, sendo a criança, o adolescente e o jovem, né? É importantíssimo haver esse diálogo entre a escola e a família. E as pessoas, a sociedade brasileira precisa entender, não há outro caminho de evolução, de crescimento, de desenvolvimento que não passe pela educação. Não existe outro caminho, não existe mágica, não existe feitiço, não existe, não é? Uma sociedade se constrói a partir dos seus cidadãos. Se seus cidadãos não têm uma boa formação, uma boa educação,
um bom acesso ao conhecimento, se ele não tem isso, não existe desenvolvimento. Não existe. É errôneo dizer que, na verdade, a educação ela foi muito mais respeitada pelo cidadão algumas décadas atrás. Ela era uma instituição que tinha um poder em que as pessoas respeitavam aqueles que estavam naquele poder e entendiam a função daquele poder como sendo uma forma de melhorar de vida, de alcançar os objetivos de uma questão melhor. Os pais desejando que os filhos tivessem um alcance ainda melhor. Mas eu sei que isso aqui leva uma discussão enorme, né? Nós vamos para a próxima matéria, mas sim. É errôneo dizer isso, que ela perdeu esse olhar de respeito que as pessoas tinham? Então, não falaria isso. Talvez, é por isso que a minha proposta, estou propondo realmente para você, talvez trazer outras pessoas para se discutir sobre discutir a educação brasileira, não é? Desde a época do Império, e ver como essa evolução da educação veio dentro da sociedade brasileira e por que a gente chegou ao ponto que nós estamos hoje, não é? Para que as pessoas, talvez isso ajude as pessoas a entenderem um pouco melhor, inclusive, a importância da própria educação, não é? Porque até um dado momento, não muito longe de nós, viu? Porque a universalização da educação ela acontece na década de 90, com a LDB de 96. Até então, nós tínhamos no Brasil uma educação elitizada. Não era todo mundo que tinha acesso à educação. Então, quando há uma universalização do acesso à educação, houve uma despreocupação das políticas públicas de educação com a manutenção, né, da importância da educação na formação de uma sociedade desenvolvida. Né? E aí parece que cada um correu para um lado, né? Família para um lado, escola para o outro, e aí todo mundo se perdeu nesse novo percurso. Não é? E no meio disso ficou a criança, ficou o jovem, ficou o adolescente, e fica a família e escola brigando, né? Discutindo o que é uma temeridade. Perfeito. Mas isso nós vamos colocar num panorama para falar a respeito da educação, como é sempre muito salutar e necessário.